Vamos ler um texto de Matityahu, Mateus capítulo 5, a partir do verso 17. Matityahu 5, de 17 em diante. Não pensem que vim abolir a Torá e os profetas. Não vim abolir, mas completar. Sim, é verdade. Digo a vocês, até que os céus e a terra passem, nem mesmo um iud, ou um traço da Torá passará. Não até que todas as coisas que precisam acontecer tenham ocorrido. Portanto, quem desobedecer a menor dessas mitzvot e ensinar outras pessoas a agirem da mesma forma, será chamado menor no reino dos céus. Mas quem obedecer a elas e ensinar desta forma, será chamado maior no reino dos céus. Pois eu lhes digo, a menos que a sua justiça seja muito maior que a dos mestres da Torá e dos Perushim, vocês não entrarão no reino do céu. Nós, ao lermos o texto bíblico, quanto mais nós atentamos para o que nós encontramos no texto, principalmente no Brit Hadashah, mais nós temos que valorizar o nome de Yeshua. O quanto Yeshua é importante para nós. O quanto ele é especial. O lugar que ele deve tomar nas nossas vidas. E o que é importante que isso seja divulgado para que outras pessoas conheçam. Yeshua foi o grande mestre da Torá. Em toda a história, vamos encontrar relatos de pessoas que conheciam bastante. Até mesmo Moshe, que foi quem recebeu em primeira mão todo o conteúdo da Torá, ele que foi o responsável por não somente receber a mensagem, mas divulgar para toda a comunidade, ele mesmo não foi maior entendedor da Torá do que Yeshua. Yeshua está acima de Moshe. Yeshua está acima de qualquer intérprete da Torá. Yeshua está acima de qualquer pessoa que suponha entender da Torá. Então ele, melhor do que ninguém, para esclarecer e para nos dar acima de tudo o entendimento do que é necessário para nossas vidas. E no texto que nós encontramos aqui, ele enfatiza esse aspecto. Então, naquilo que ele veio especificar, e vamos entender que Torá não significa cumprir rituais, Torá não implica em obedecer coisas que se tornam tradições, mas a Torá, acima de tudo, é uma questão de vida. É uma questão de relacionamento com o nosso Deus. É uma relação de compromisso, porque o Eterno assumiu o compromisso conosco. Ele mesmo, ao colocar a sua proposta para nós, naquilo que ele garantiu que ele ia fazer, ele tem um compromisso conosco. E nós devemos, em reciprocidade, assumirmos compromisso com ele. E só podemos fazer isso através de Yeshua. Então Yeshua é muito importante para nós. Provavelmente, Yeshua não ocupou a maior parte da nossa vida. Yeshua nem sempre foi o nosso principal objetivo em todos os momentos. Mesmo uma pessoa que desde muito cedo aprendeu os caminhos de Yeshua, não significa que desde cedo viveu isto. Mas sempre há um momento em que nós tomamos nossa decisão por Yeshua. E mesmo depois que nós tomamos a nossa decisão por Yeshua, quantas vezes nós tomamos nossas decisões sem consultá-lo? Sem consultar a sua palavra, sem apresentarmos ao nosso Deus uma situação. Então ele não ocupa realmente a maior parte do nosso tempo. Mas de qualquer forma,
Yeshua deixou claro que nós temos que ter um cuidado de manter esse relacionamento, manter esse compromisso, mantermos realmente uma postura de vivermos os seus ensinos. Por quê? Porque esses ensinos são exatamente a revelação da vontade do nosso Criador. Então, a palavra é clara. Se porventura surgir uma pessoa que comece a ensinar alguma coisa que é contrário às Escrituras, não é simplesmente uma questão de diferença de opinião. Nós podemos considerar ou até mesmo tolerar diferença de opinião em várias outras coisas. Mas no que diz respeito à salvação de Yeshua, não é uma mera questão de opinião. Na realidade, qualquer pessoa que queira andar com Deus não pode de maneira nenhuma entrar em conflito com os ensinos de Yeshua. E ao viver isso, devemos compartilhar isto. Mas se alguém não vive isto, também não pode passar isso para frente. Então, pessoas que ensinam coisas contraditórias a Yeshua, se vive errado e ainda ensina isto, já está escrito bem claro, é um considerado menor no reino dos céus. E mais ainda, se nós não formos melhores do que muitos dos mestres da Torá, melhores do que a postura dos perushim, dos fariseus, a palavra é bem clara. Não entrarão no reino do céu. Então é uma questão bastante séria, bastante importante. O quanto Yeshua é valoroso para alguém. Nós temos que aplicar para a nossa vida e temos que compartilhar, mas vamos encontrar pessoas que não vão aceitar. Vamos encontrar pessoas que vão se opor, às vezes, de maneira até feroz. Mas se nós analisarmos praticamente a vida de todos os profetas não eram as pessoas mais benquistas em Israel. Eles muitas vezes eram respeitados porque tinham uma certa posição. Dificilmente vamos encontrar dos profetas que fossem pessoas envolvidas com os altos escalões do poder ou pessoas muito ricas, mas eles eram respeitados porque havia neles a unção do Eterno, a unção de Deus. E muitas vezes as pessoas temiam, mas eles não eram muito bem quistos porque muitas vezes as suas palavras eram contrárias aos nossos interesses. Muitas vezes as palavras dos profetas incomodavam alguns reis. E nós lemos isto no Tanar, que alguns reis realmente não gostavam de ouvir os profetas porque algumas vezes ouviam o que eles não gostariam de ouvir. Algumas vezes eles ouviam que eles estavam errados, algumas vezes eles ouviam que o Eterno não aprovaria alguma atitude, e isso eles não gostavam. Eles gostavam muito quando alguns profetas elogiavam, apoiavam, vai em frente, você vai ser vencedora, faz isso que vai ser tudo bom. Isso eles gostavam de ouvir. Mas quando eles ouviam algo que era diferente, aí já não gostavam muito do profeta. Então falar a palavra de Deus, falar a verdade, é uma coisa que muitas vezes incomoda, muitas vezes desagrada. E eu acredito que nós mesmos, em algum momento, ao ouvirmos a palavra de Deus, também nos incomodamos. É bem provável, eu acredito que é quase certo, que todo mundo em algum momento não gostou muito de ouvir a palavra de Deus. Porque quando a palavra ela vai de encontro ao que nós queremos, ela é contrária, então realmente isso desagrada. Poxa, eu queria tanto fazer isso, mas eu aprendi que isso não agrada a Deus.
Eu queria fazer aquela outra coisa, mas também já fere a instrução de Deus. Mas eu gostaria de fazer aquela outra coisa, mas também não é bom. Nada que eu quero fazer dá certo. Tem pessoas que pensam assim. Então se incomodam. Mas isso tem um motivo. É que essa pessoa não sabe o que é ter comunhão com Deus. Ter comunhão com Deus é uma coisa que dá tanta satisfação, que quando realmente nós temos aquela intimidade com o Criador, a coisa muda. E quando nós perguntamos, se eu fizer isto, é do agrado de Deus? E encontramos a resposta positiva, e fazemos, nos dá satisfação. Tal coisa, será que é de acordo com a vontade do Eterno? Se verificarmos, não é, então eu não vou fazer e vou ficar satisfeito com isso. Porque quando nós realmente temos Yeshua no nosso coração, nós teremos prazer nas coisas que os que não têm comunhão com o Eterno não vão ter prazer. E é uma diferença muito grande. Porque nós não somente fazemos com a consciência tranquila, como fazemos com segurança, aquilo realmente traz satisfação. Então, quando Yeshua disse isto, é uma coisa que nós temos que atentar. E não podemos ser tolerantes muitas vezes, porque vamos encontrar muita oposição, muitos ensinos contraditórios. Não é uma peculiaridade do nosso tempo encontrarmos pessoas ensinando heresias. Isto é simplesmente a continuidade de algo que já vem de muito longo tempo. Há muito tempo que surgem pessoas que ensinam coisas de acordo com a sua própria cabeça, seu próprio entendimento ou a sua própria conveniência. E muitas vezes arrastam outras pessoas, por quê? Porque as pessoas querem a mesma coisa que ele. Não querem ser acusados, querem liberdade de fazer o que quiserem, não querem nenhuma ameaça, nenhum compromisso. Mas isso é o que nós encontramos normalmente na maioria das pessoas. Mas quando a palavra de Deus é falada, nós temos que valorizar. Se queremos agradar a Deus, temos que dar prioridade para os ensinos das Escrituras. Muitas vezes se implica em tomarmos algumas atitudes que podem parecer radicais. Mas uma coisa eu tenho convicção. O radicalismo é uma coisa que pode ser classificada como algo negativo quando é simplesmente a pessoa defender o seu princípio, a sua ideia, a sua vontade, só porque quer, e não porque se fundamenta. Quando a pessoa faz uma coisa que está fundamentado, isso não é radicalismo. Isso é simplesmente fazer o certo. Se fazer o certo é ser radical, então eu não sei bem o que significa essa palavra. Nós temos que viver de maneira correta. E não sermos tolerantes. Se existe uma coisa que nós temos que atentar, é que a tolerância é um problema. Nós vimos muitas vezes nas cartas de Shaul, o quanto ele repreendia algumas comunidades porque eram tolerantes com alguns pecados. Até mesmo Yohanan, no livro de Apocalipse, ele cita alguns casos em que o Eterno não se agradava de algumas comunidades messiânicas porque eram tolerantes com condições ou pessoas pecadoras. Então a tolerância não é uma coisa que deve ser uma característica dos que obedecem a Deus. Nosso Deus é paciente, mas ele não é tolerante. Pode parecer que é a mesma coisa, mas não é. Ter paciência é, mesmo não tolerando, esperar. Que isso é muito importante, porque se Deus não fizesse isso, não haveria tempo para nós nos consertarmos dos nossos erros. Então ele tem paciência de esperar que as coisas possam acontecer, que o Espírito de Deus possa trabalhar em nossas vidas,
para que as circunstâncias nos levem a reconhecer nossos erros e nos arrependermos. Então, ele é paciente. Mas ser tolerante é simplesmente concordar que fique. E o nosso Deus, de maneira nenhuma, ele concorda que o pecado fique em nossas vidas. Então temos um Deus tremendamente paciente, mas que não é nem um pouco tolerante. Ele não tolera o erro, ele não tolera o pecado, ele não tolera a afronta, ele não tolera tudo, nada que contraria a sua própria palavra, a sua vontade. Mas ainda bem que ele é paciente, porque nós já fizemos uso da paciência de nosso Deus. Nós já fizemos uso dele esperar para nós nos corrigirmos. Porque se ele agisse imediatamente, como algumas pessoas gostariam de fazer, seria muito complicado. Mas muitas vezes a maneira de nós sermos corrigidos é justamente sermos afrontados. Afrontados de que maneira? Afrontados com a palavra de Deus. As nossas atitudes, as nossas ações, as nossas posturas são afrontadas pela palavra de Deus. Então nós temos que tomar uma posição. Se há um confronto, vamos avaliar de que lado que nós vamos ficar. Se eu vou ficar do meu lado ou se eu vou ficar do lado de Deus. Se eu ficar do meu lado, eu começo a brigar com Deus. E com certeza não vou sair ganhando. Agora, se eu deixar a minha vontade de lado e prevalecer a vontade de Deus, aí eu me torno aliado do nosso Deus. E aí eu serei beneficiado, porque eu fico do lado certo. Então é importantíssima a presença de Yeshua, porque é Ele que é o único que nos dá condições de nos colocarmos da maneira correta. É tão importante isto. Então, isso nos leva à tomada de posição, tomada de postura. Uma coisa que, sem dúvida nenhuma, faz parte da nossa experiência de vida, todos nós que conhecemos Yeshua, procuramos viver uma vida moldada nos parâmetros dos ensinos de Yeshua. Nós que procuramos fazer isso, já vimos muitas pessoas começarem a dar uns passos, mas acabando sendo envolvidos por circunstâncias e muitas vezes deixam o caminho e abandonam. Ou então vemos pessoas que, mesmo tendo sido tocadas, entenderam, teve entendimento, teve conhecimento das Escrituras, optam em não reconhecer Yeshua. Se tem uma coisa que nós temos nas Escrituras que são importantes, é o texto que trata sobre a nossa relação com o nosso Deus. Que nós não podemos negá-lo. Porque se nós negarmos Yeshua, o que vai acontecer? Ele vai nos negar também diante do nosso Deus. Negar Yeshua é uma coisa muito séria. Então, negar Yeshua envolve pessoas que já experimentaram e as pessoas que são chamadas. Ou seja, nós vamos falar de Yeshua para uma pessoa. Ou seja, vamos dar uma oportunidade para ela para ter não somente o conhecimento, mas a oportunidade de se relacionar com Ele. Mas a pessoa, eventualmente, recusa. Recusa uma vez, duas vezes. De fato, isso não significa que nós vamos desistir disto. Porque se Deus tem paciência, nós também devemos ter paciência. A pessoa pode negar uma vez, negar outra, mas vai haver um momento que pode acontecer, de a pessoa finalmente ser tocada pelo Espírito de Deus. Eu acredito que muitos aqui já tiveram essa mesma experiência. Eu mesmo fui assim. Não foi no primeiro contato que eu já tomei decisão por Yeshua. Precisou Deus fazer muitas coisas que, se não fosse a paciência do nosso Deus, com certeza eu não estaria aqui hoje. Porque eu não tomei decisão imediatamente. Foi necessário que várias coisas acontecessem. Mas uma coisa eu tenho convicção. É lógico que, como muitos posso dizer, eu perdi muito tempo. Perdi muito tempo não dando passo para Yeshua. Mas agora não importa. O que passou, passou. O que importa é daqui para frente. Eu não vou negar Yeshua em hipótese alguma.
E eu não vou tolerar que falem mal de Yeshua, que neguem Yeshua. Não vou tolerar. Mas, eventualmente, poderia ser paciente. Não tolerar significa, eu não vou desistir. Mesmo que uma pessoa negue uma vez, vamos falar de novo. Negou de novo, não aceitou, fale mais uma vez. E continue falando. Até um dia que Deus faça alguma coisa e a pessoa entenda. Eu creio que muita gente pode dizer a mesma coisa que eu disse. Eu dei trabalho para Deus. Muita gente pode dizer isto. Se não todos. De uma maneira ou de outra, com experiências diferentes cada um. Mas todos nós já demos trabalho para Deus. Eu acredito que todos nós temos motivos para agradecer o fato do nosso Deus ser paciente. E agradeça que Ele não foi somente paciente. Agradeça que Ele foi intolerante. Porque Ele não tolerou o pecado na sua vida e por isso que Ele agiu para que alguma coisa acontecesse. E foi o Espírito de Deus. Mas, enquanto não se tem uma decisão, uma pessoa não alcançou ainda isto, muitas vezes aquilo que se vai falar incomoda. E nós temos que agir como os profetas. Nós, ao lermos os textos de vários dos profetas, o Tanar, nós vemos que alguns profetas, por falar a verdade da palavra do Eterno, foram presos, alguns foram açoitados, espancados, alguns morreram. Yeshua citou isto. Que alguns profetas foram mortos porque falavam a verdade. Mas nós temos uma exortação, uma instrução, que nós temos que falar e vamos encontrar oposição. Que vamos encontrar oposição é uma certeza, mas temos que ser pacientes, mas jamais tolerantes, em desabonação a respeito de Yeshua. Se alguém desabonar Yeshua, você não pode ficar quieto, você tem que falar. A verdade é essa. Incomoda ou não incomoda, não importa. Todos nós somos chamados para agirmos como profetas. No significado da palavra profeta, nós podemos todos sermos usados por Deus como profetas. A partir do momento que você leva o recado de Deus, você está agindo como profeta. E se você quer agir como profeta, esteja disposto a sofrer as coisas de um profeta. Tudo isto é o motivo de nós avaliarmos a nossa vida, a nossa situação. O que tudo isso nos leva a pensar? Poxa, quando Yeshua fez o seu sacrifício, entregou-se como sacrifício para nos restabelecer em comunhão com o nosso Deus, foi um preço altíssimo, pago por causa da intolerância de Deus com o pecado. Foi um preço altíssimo que foi pago por causa disto. Então, quando Yeshua, já sabendo que ele haveria de passar, já tendo algumas vezes até alertado seus discípulos, mas com o tempo chegando a hora, então ele reuniu seus discípulos e ordenou a celebração do Seudate. Quando celebramos o Seudate, a refeição do Messias, nós vamos lembrar daquilo que é importante. Nós vamos lembrar daquilo que Yeshua mesmo garantiu. A palavra que acho bastante interessante foi justamente quando ele reuniu os seus discípulos, já participando daquele último Seder de Pessach, quando ele instituiu essa celebração, ele disse: eu esperei bastante por este momento. Ele esperou bastante para que, finalmente, ele estivesse em condições de receber as últimas instruções. Ainda não tinham entendido direito, mesmo naquele momento. Mas aquelas instruções são tão preciosas, tão preciosas. Elas vieram em cumprimento total daquilo que profetas já tinham falado anteriormente. E que seria a garantia do cumprimento do plano do Eterno para sempre.
Bem, todos aqueles discípulos de Yeshua, quando finalmente entenderam a celebração do Seudat, valorizavam isso tanto, valorizavam tanto isto, que celebravam toda semana. Celebravam a morte de Yeshua toda semana. Era uma maneira de lembrar, Yeshua morreu por nós. Por que ele morreu? Por causa da intolerância de Deus para com o pecado na nossa vida. Para que nós pudéssemos ter chance. E ele usou da paciência para nós podermos nos consertar com ele. Então, nós devemos lembrar sempre disto. Se existe uma coisa importante que nós não podemos deixar de lado ou não entender, é que quando nós nos reunimos para celebrar o Seudat Mashiach, é um ato muito importante para nós. É uma coisa que precisa ser valorizada continuamente, porque trata justamente daquilo que é de mais importante na nossa vida. Se formos entrevistar pessoas na rua sobre quais foram as coisas mais importantes que aconteceram na sua vida, com certeza vamos encontrar uma variedade enorme de respostas. Alguns poderiam dizer o dia que ganhou um campeonato de alguma coisa, outros vão dizer que o dia que conquistaram um diploma de alguma coisa, o dia que conseguiram um emprego de alguma coisa, ou que, cada um vai ter alguma coisa na sua vida. Mas aquelas pessoas que experimentaram a salvação, essas pessoas com certeza vão dizer, foi no dia que eu encontrei a salvação através de Yeshua. Todas as outras coisas são de menor importância. Todas as outras conquistas têm a sua importância, têm o seu valor, mas nenhuma é maior do que aquele dia que nós experimentamos de fato a nossa comunhão com o nosso Deus. E isso nós temos que deixar bem claro para cada pessoa. E nós temos que agir também da mesma forma que Deus age. Temos que ser intolerantes com a transgressão, com o mal, com o desvio da palavra, mas sermos pacientes com as pessoas, isso temos que agir. Mas não podemos deixar de falar quando temos que falar, para que haja vida. Para que haja vida. Não tem coisa melhor do que ter vida. Não há coisa mais importante do que ter vida. Por isso que Yeshua deixou bem claro. As pessoas que estão caminhando, mas não têm Yeshua, não têm vida. Porque Yeshua disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa declaração que saiu da boca de Yeshua esclarece muito. Caminho. Ele é único, contrariando o princípio secular que diz que todos os caminhos levam a Deus. Como a gente ouve isso, não? E que mentira. Podemos ser tolerantes com essa frase? Não. Não posso ser tolerante com essa frase porque ela é falsa. É mentirosa. Só existe um único caminho. E Yeshua disse, eu sou o caminho. Então, quando ele diz isso, descartou qualquer outro caminho. Ah, mas isso é muita intolerância. É mesmo. A maioria das pessoas querem fazer o politicamente correto. Ah, todos os caminhos levam... Não levam nenhum. Os outros caminhos levam à perdição. Isso é uma verdade. Um único caminho leva à comunhão com Deus. E não é através de nenhuma religião, não. É através de Yeshua. Depois ele disse que eu sou a verdade. Então as pessoas que ensinarem qualquer coisa diferente do que ele ensinou, ensinam a mentira. Porque a verdade ela é absoluta. A verdade é uma só. Duas ideias opostas não podem ser as duas verdades. Ah, mas essa é a minha verdade e você tem a sua verdade. Está errado. Se não estiver com a verdade absoluta de Deus, posso eu estar errado e você também. Se nós não estivermos totalmente alinhados na verdade que é Yeshua. Ele é a única verdade e a vida.
Sem Yeshua não tem vida. Sem Yeshua só há morte. Então, podemos até dizer, está cheio de zumbi por aí. Cheio de morto-vivo. Porque caminham, mas estão mortos espiritualmente. Mas se nós recebermos a vida de Yeshua, nós seremos vivos mesmo que morramos. Não tem paradoxo aqui. Não tem nenhuma contradição nisto. Nós estaremos vivos para sempre. Porque em obedecendo a palavra de Deus, diz o Eterno que nós vamos herdar o reino de Deus. É para isso que veio Yeshua. Então, de tanta coisa que nós já experimentamos, que já ouvimos, que já corremos atrás, que já nos enganaram, como a paciência de Deus é maravilhosa e permitiu que nós pudéssemos hoje conhecer a verdade, conhecer a palavra, conhecer a salvação. Então nós temos motivos para realmente valorizarmos isso e nos alegrarmos. Vamos nos alegrar por quê? Porque nós alcançamos, é uma coisa tão pessoal. Tão pessoal. Eu não posso salvar ninguém. E nem eu fui salvo por uma outra pessoa. Se não fosse a minha decisão por Yeshua, não adiantaria ninguém ter se esforçado. Se não for a ação do Espírito de Deus, eu não adianta me esforçar que eu não vou conseguir nada com alguém. Porque, de fato, é tão importante nós sabermos que essa experiência tão marcante. Então, quando celebramos o Seudate, devemos fazer isso com realmente convicção, com alegria, com alívio. Podermos celebrar o Seudat Mashiach é um alívio. Por quê? Porque é a garantia que eu tenho de vida eterna. Outro dia mesmo estava conversando com alguns irmãos, analisando que quem pode nos afastar do amor de Deus? Tem pessoas que usam como argumento que alguém fez alguma coisa má, alguma coisa errada, e a pessoa, por causa daquilo, deixou a fé. Não, isso é só um argumento. Quem quer Yeshua vai ter que viver conforme escreveu Shaul na carta aos Romanos. Quem nos separará do amor de Mashiach? Nem altura, nem profundidade, nem mar, nem o diabo, nem ninguém. Nada pode. Pode o mundo inteiro se levantar contra mim, mas eu não quero largar de Yeshua de jeito nenhum. Ainda que eu morra, eu nele vou confiar. Exatamente a expressão que usou Jó. Ainda que ele me mate, eu nele confiarei. Porque a minha esperança não é aqui. A minha esperança não é aqui mesmo. Não estou conformado com este mundo. Não sou tolerante com este mundo. Mas vamos ter paciência até o dia que Yeshua vai voltar. Quem sabe amanhã. Quem sabe daqui a pouco. Não vou afirmar nada. Mas enquanto não vem, vamos fazendo alguma coisa. Enquanto ele não vem, nós não podemos esquecer dele. Enquanto ele não vem, vamos celebrar Seudat. Porque é aquilo que nos traz a lembrança bem forte de que nós recebemos Yeshua em nossa vida e que essa vida que recebemos nos fortalece, nos dá condições de estarmos em pé na presença de Deus e que nos dá condições de ter esperança, sabendo que, por causa do sacrifício de Yeshua, nós hoje somos alegres e que nada nos afastará. O meu compromisso é com meu Deus. O meu compromisso não é com nenhuma outra pessoa. E para qualquer pessoa que quiser saber, Yeshua é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então vamos fazer isto ao celebrarmos Seudat, em cumprimento da palavra de Deus, conforme a instrução de Shaul. Por isso que cada um deve examinar-se, pois, a si mesmo, então comer do pão
e beber do cálice. Porque quem não fizer isso corretamente será culpado da morte de Yeshua. Vamos celebrar o seu date, que é tão importante para nós.